Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. É um prazer enorme estar aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos e esperamos que, quando sairmos daqui, quando terminarmos essa aula, que todos saiam com um pouco mais de ensinamento. Para que tudo isso aconteça, vamos cerrar os nossos olhos e agradecer. Agradecer o Pai da vida pela oportunidade que tivemos no dia de hoje e concluímos esse dia, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nos deste. Agradecer ao Mestre Jesus, governador desse planeta, que está conduzindo essa nave com braços fortes. Agradecer aos nossos mentores, os mentores desse trabalho, porque sem eles também não iríamos conseguir, porque eles estão sempre nos intuindo no caminho reto. E que possamos, ao término dessa aula, sairmos muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre doutrinação e doutrinador, mas antes disso, vamos relembrar aqui as aulas que já tivemos nesse formato, né? A Rita esteve nessa primeira aula do Mediúnico 2, nesse formato, falando sobre a simbiose e o vampirismo. A Mônica veio, trouxe aqui as causas da obsessão e os meios que nós temos de combatê-las. O Aparecido falou da obsessão simples. E a Rita voltou aqui a semana passada e falou de fascinação, subjugação, possessão. Então, tudo isso são questões de obsessão, causa, influência espiritual em nós. E como todos disseram, inclusive a Mônica, né, quando ela fala dos meios de combater essa influenciação espiritual negativa em nós, é a nossa mudança de hábito, nossa mudança interior, nossa reforma íntima, a forma como nós pensamos, aquilo que nós queremos para nós, o nosso apego na matéria, tudo isso influencia nessa influenciação dos espíritos sobre nós. E é evidentemente que nós somos capazes de ficarmos livres dessas influenciações com o nosso trabalho no bem. Mas quando nós estamos invigilantes, pode ser que um irmãozinho se aproxime de nós e comece uma obsessão simples. Comece a trabalhar com aquilo que nós temos ainda de ruim em nós, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e vão fazendo uma obsessão muito sutil. E quando nós vamos verificar, já estamos obsidiados de forma muito maior. Temos aquele caso da fascinação. Para nós que trabalhamos com a mediunidade, a gente fica, sabe, fascinado com muitas vezes com a mensagem que recebemos, com a psicofonia que fazemos, e achamos isso assim o máximo. Então, passamos a acreditar em tudo que aquele irmão vem e nos diz. E nós sabemos que nós não podemos fazer isso, né? Acreditar em tudo. Temos que lembrar lá o que o Paulo já dizia, né? Não acreditar em todos os espíritos. Primeiro, verifique se o espírito é de Deus. Então, o Kardec veio dizendo que nós temos que passar tudo pelo crivo da razão. Então, mas se nós chegamos a um ponto que nós já não conseguimos mais suplantar essa obsessão, afastar esses irmãozinhos por conta própria, aí nós procuramos uma casa espírita. E na casa espírita nós vamos receber esse tratamento. E muitas vezes esse tratamento vai ali através da palestra, do passe, dos passes de desobsessões, que em algumas casas ainda tem, né? E o que acontece, como que isso se processa. Então é essa parte da doutrinação que nós vamos falar hoje. Então, quando nós falamos de doutrinação, não é algo assim que aquela coisa de doutrinar um afinco que você só pode pensar isso, só dessa forma que é certo. Não, não é isso o que é a doutrinação espírita. Vamos ver os conceitos dessa doutrinação. Vamos falar das necessidades, dos objetivos, das técnicas, e vamos falar, por último, do doutrinador. E na segunda parte nós vamos falar da caridade, segundo Paulo. Ok? Vamos lá? Conceito. Nós vamos procurar no dicionário, nós vamos ver que doutrinação é inculcar em alguém, inculcar é incutir, né, imprimir
em alguém uma crença ou atitude particular, com o objetivo de que não aceite qualquer outra. Mas não é isso que o Espiritismo faz. Mas aí vem a segunda parte. Instruir uma doutrina ou o ensinamento de uma doutrina. Instruir, sim. O Espiritismo instrui a sua doutrina. O Espiritismo ensina a sua doutrina. Cabe a cada um de nós, aqueles que ouvem, aqueles que aceitaram ou não. A gente não pede não força ninguém a fazer isso. A chamada de doutrinação é a forma de dialogar com os espíritos desencarnados, necessitados de auxílio. Então, quando a gente coloca esse dialogar já, a gente deixa ele em destaque, por quê? Porque se a gente tirar, nós podemos trocar a palavra doutrinação por diálogo, né? O doutrinador pelo dialogador, por esclarecimento, esclarecedor. Então, existem várias nomenclaturas. Aqui nós vamos falar doutrinação e doutrinador, porque é o que está no livro, para que a gente siga o livro. Mas, se vocês ouvirem falar do dialogador, do esclarecedor, é a mesma coisa, ok? Vamos lá? Vamos continuar. Aí nosso irmão Herculano Pires, ele diz que doutrinação é a técnica espírita de afastar os espíritos obsessores através de esclarecimento doutrinário. Só esclarecimento novamente. Então nós vamos, segundo o Herculano Pires, nós temos que esclarecer esses obsessores que, através da doutrina, que a doutrina, tudo aquilo que a doutrina nos passa, para que eles parem, para que eles deixem aquela pessoa que eles estão obsediando em paz, para que eles fiquem em paz também, porque eles são necessitados. Não é verdade? A doutrinação dos espíritos sofredores e inferiores e obsessores é uma necessidade social, diz Herculano Pires. E por que seria uma necessidade social? Quando começou tudo isso? E nós vamos verificar que essa necessidade da doutrinação começou lá em Kardec. Kardec começou com tudo isso. Porque nós sabemos que a influenciação dos espíritos vem de todo sempre. Mas naquela época de Kardec, estava tudo vindo à tona, então as coisas estavam aparecendo, era a época do iluminismo. Então Kardec fez algumas visitas em manicômios e ele notou que as pessoas que estavam ali, internadas, tidas como loucas, muitas vezes elas só estavam no processo obsessivo. E o trabalho que era feito com essas pessoas para que elas voltassem a ficassem curadas, eram trabalhos assim violentos, que Kardec não concordava, alguns psiquiatras que estavam chegando também não concordaram, e foram trabalhar uma forma diferente de conviver, de trabalhar psiquiatramente o psique do indivíduo sem necessidade de tanta violência. Então, Kardec notou que muitos ali não eram loucos, estavam apenas com alguma influência espiritual. Então, ele começou a praticar a doutrinação de uma forma persuasiva. Ele fazia isso aonde? Lá no primeiro centro espírita que existiu, na Sociedade Espírita Parisiense. Ele começou a fazer esse trabalho ali de doutrinação. Ele evocava os espíritos, conversava com ele, queria entender o porquê que eles estavam obsediando aquela pessoa, se eles não podiam deixar, e fazia todo um trabalho. Isso é social, porque você, fazendo com que um obsessor deixe de obsediar alguém, ele vai ficar bem, o obsedado vai ficar bem, as pessoas que estão em volta daqueles irmãos também vão ficar bem, todos vão ficar bem, não é verdade? Então, Kardec é o nosso precursor dessa questão da doutrinação. Porque as religiões, naquela época, elas recorriam aos métodos de expulsão, através da prece, de objetos, crucifixos, né, terços, medalhas, água benta, ameaças, né, aquela coisa de fazer o exorcismo, queimar incenso e tudo mais. E
a ciência, para aqueles que eram considerados loucos, elas se utilizavam de choques elétricos, de choques eletromagnéticos, da lobotomia, sangria terapêutica, tudo isso para fazer com que aquela pessoa voltasse ao seu normal. E muitas vezes, não era uma questão científica, não era uma questão que precisava da ciência, mas sim da doutrina, sim, do mundo espiritual atuando. Os espíritos dizem que muitos também não é uma questão espiritual, é uma questão fisiológica, então tem que ser tratado pela ciência. Mas nem todos são ciência. Né? Cada caso é um caso. E ainda tem aquelas coisas das torturas, como o confinamento, as pessoas ficaram dentro de caixas, levando jatos de água fria, jatos de areia, para expulsar os demônios, como eles diziam. E Kardec quis dar um basta nisso. Quando fosse problema espiritual, tinha que tratar de forma espiritual. Não é verdade? Porque basta a gente lembrar Jesus. A doutrina não é o cristianismo redivivo. É lembrar Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, como é que eles libertavam as pessoas obsedadas? Era através da oração, da superioridade moral. Né? Jesus chegava e falava para o Espírito, deixe essa criatura, vai, não perturbe mais. E eles atendiam, porque conheciam a superioridade moral do Cristo. Os apóstolos chegavam e faziam a mesma coisa, também conseguiam. Os discípulos também, os discípulos eram aqueles que já eram discípulos de Paulo, de Pedro, de João, eram aqueles que estavam um pouco mais distantes, não estavam tão próximos a Jesus. Mas nesse caso que está, nessa figura, que era o jovem lunático, é interessante que os apóstolos haviam tentado tirar aquele espírito que estava ali perturbando aquele irmãozinho, e não conseguiam. E aí o pai correu e pediu para Jesus ajudar. E Jesus disse, né, gente de pouca fé, quando falando aos apóstolos, gente de pouca fé. E chegou e conversou com o Espírito e falou assim, saia, nunca mais perturbe esse irmão, esse jovem. E o Espírito foi embora. E depois os apóstolos perguntaram para ele, mas mestre, o senhor já nos ensinou a expulsar os demônios, como eles diziam, né? Já nos ensinou a expulsar os maus espíritos, por que nós não conseguimos? E Jesus disse para eles, é porque para esta classe de espírito ainda é necessário muito jejum e oração. Oração é você estar sempre conectado com o Pai. E o jejum, será que é o deixar de comer? Não. Quando Jesus falou desse jejum, era o jejum do julgamento. Porque geralmente nós já chegamos dizendo é um espírito mau. Será que é um espírito mau? Que está ali para fazer a maldade? Né? E se for, nós não temos que julgar. Nós temos apenas que tentar orientar, assim como a doutrinação faz. Porque Kardec também não julgava. Ele se utilizava da mediunidade, de passividade dos médios, para conversar com esses irmãos. Nessa figura nós podemos notar aí, uma irmã dando passividade, é um espírito que está muito revoltado, e ali o dialogador em pé, conversando com ele, assistido por os espíritos desencarnados, espíritos que estão ali trabalhando nessa reunião mediúnica. São sessões mediúnicas de desobsessão. Isso tem praticamente todas as casas. Na Série de Jesus tem? O trabalho mediúnico que é feito é um trabalho também dessa forma. Talvez a gente não tenha hoje tanta desobsessão ali, na conversa, mas às vezes isso acontece e a gente nem se apercebe, porque o dialogador fala com todos os espíritos, fala com um falando para todos. Então, às vezes, a gente deixa ali, acaba um processo de obsessão, um trabalho desse que muitos dos senhores trabalham. Mas a gente, às vezes, pergunta assim, o espírito que está obsediando está desencarnado. Os espíritos do bem, que presidem as reuniões, estão ali. Por que a necessidade do encarnado para doutrinar esses desencarnados? Não poderiam os espíritos superiores doutrinar os próprios espíritos? A resposta é não. Porque, geralmente, esses espíritos estão em processo de obsessão, obsediando alguém, eles ainda são muito terra-terra.
eles sequer enxergam ou ouvem os espíritos superiores. Então, quando um médium dá a passividade, ou eles têm contato com alguém com quem eles são capazes de trocar informações, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso já já, fica mais fácil, porque eles se sentem, eles precisam da matéria, eles precisam estar ali na matéria para sentir, para a gente poder tocá-los, né, de alguma forma. Isto é necessário. Então, muitas vezes não tem como os espíritos superiores praticar o esclarecimento desses irmãos ainda no erro. Por isso que é necessário ainda nós encarnados, né? E numa reunião de desobsessão, numa reunião de socorro, o que o dialogador, o que as pessoas que estão ali para esclarecer tem que fazer? Qual o objetivo dessa reunião? É a gente desviar a orientação mental dessas pessoas, porque elas chegam na casa com ideias fixas, né? Imantadas no ódio, na vingança, no fanatismo, tem lembrança da última vida, lembrança do corpo já desfeito, então estão ali sofrendo, são fixações negativas, e a gente tem que mudar isso, fazer eles mudar esse foco, enxergar algo diferente, para que eles possam o quê? Ir para a luz. É só lembrar daquele filme Ghost, né? Encaminhá-los para a luz, fica mais fácil eles chegarem do outro lado. Mas alguns, eles chegam na casa espontaneamente, outros são trazidos pelos protetores espirituais. Como é que isso ocorre? Aqueles chegam espontaneamente, muitas vezes vão à casa espírita acompanhando aquele que eles estão obsidiando, para que ele não preste atenção na palestra. Só que, enquanto ele está ali influenciando aquele irmão, ele também está sendo influenciado de alguma forma. Ele está captando a energia do ambiente, o amor que é levado naquele ambiente, as palestras, o que está sendo trazido na palestra. E aí ele vai tomar um passe junto com aquela pessoa que ele está obsediando. Vai levar um passe fluídico, um passe magnético, né? Ele vai se sentir bem e muitas vezes ficam ali para entender o que está acontecendo. Outros são trazidos. E quem são esses trazidos? Aqueles que já estão mais com aquela obsessão mais pesada, e os irmãos, e chegam esses nossos irmãos encarnados, sofredores, e aí, durante o trabalho mediúnico que aquele irmão recebe, numa maca, seja na maca, na área médica, aquele irmão desencarnado recebe um choque anímico para ele ficar calmo. Aí ele se acalma e é internado. E na reunião seguinte, ou naquele mesmo dia, já será com ele conversado a respeito da obsessão que ele está praticando, para que ele se melhore, não é verdade? E o objetivo, então, dessa reunião é esclarecer os ignorantes, estimular os fracos, confortar os sofredores, favorecendo um processo de encaminhamento para a luz, como eu disse. E nós vamos ver que quais são os tipos de espíritos que aparecem nessas sessões. São sofredores, como a gente vê muito nos trabalhos da Seara de Jesus, muitos sofredores chegando, os próprios obsessores, os que querem perdão, os que buscam esclarecimento, e os que partirem nem sabem que partiram. Porque, como diz o seu Manuel, morrer é muito fácil, desencarnar é muito difícil. Então, deixar a carne, deixar a matéria, é muito difícil. E qual é a técnica utilizada para que isso ocorra? O diálogo, geralmente pelo diálogo. Então, e dentro do diálogo temos a questão da conversação. Você começa a conversar com aquele espírito que está ali, pela passividade do médium, você deixa ele falar, contar a história, contar suas motivações, as razões pelas quais ele está ali obsidiando uma pessoa. E você vai apenas ouvir. Aí depois que você tiver tomado ciência de tudo que está ocorrendo, você pode até emitir conceitos doutrinários para que ele possa entender que aquilo que ele está fazendo não é bom para ele, principalmente para ele, porque às vezes o outro nem sabe por que está sofrendo. E vem a questão da evangelização, que é introduzir os conceitos do Evangelho do Cristo,
que você tem que conhecer também, para você trazer. A gente nota o seu Manuel, muitas vezes, durante ali os trabalhos mediúnicos, ele fala da doutrina, ele fala do Evangelho do Cristo, ele vai trazendo coisas para ir alimentando o saber daqueles irmãozinhos que estão, às vezes, ali sem conhecimento nenhum. E aí a gente tenta uma técnica chamada de persuasão, né, que sugerir algumas coisas para que, muitas vezes, porque o espírito está ali obsediando alguém, ele tem muito orgulho ainda. Então, você coloca alguma sugestão para que ele fale assim, né, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. E a gente não coloca nenhuma condição para ele. O passe fluido, como eu já falei, né, que ajuda a desintegrar apetrechos, porque a gente vê pessoas chegando, precisando de ajuda, que sentem um tiro, uma facada, sentem algumas coisas no corpo, e tudo isso daí, através daquele passo fluídico, que os irmãos que estão ali, os médios estão ali, aquele que está dando passividade também, que é o primeiro enfermeiro, como o Samuel diz, ajuda, vai curar as suas dores, né, que ele ainda julgam físicas ainda. Tem a ectoplasmia nesses trabalhos, que é o quê? A doação de alguns médios sem nem perceber que a espiritualidade amiga que está participando daquela reunião recolhe, né, esse ectoplasma para reconstruir lesões perispirituais de alguns espíritos que estão ali sendo necessitados. A gente só lembrar, muitas vezes a pessoa, sua mulher fala assim, ele pode levantar, você não perdeu sua perna, olha, sua perna está aí. Na mente daquele irmão, ele não tem a perna, então o perispírito dele está como se estivesse com um problema. Então, essa ectoplasmia vai ajudar com que tudo isso se refaça, que ele sinta de novo aquela perna. E tudo isso a gente vai conseguir com muita prece. Estado de prece. Não é ficar falando preces e mais preces, não, mas é o estado de prece, que é o quê? Nosso contato com o Pai Maior, nosso contato com a espiritualidade amiga, está sempre preparado para tudo isso. E, geralmente, quem faz essa conversa inicial, esse contato com esse espírito, é o doutrinador, ou o esclarecedor, ou o dialogador, como eu já falei para vocês. Né? Que ele não é ninguém mais importante do que ninguém, não. Ele simplesmente faz parte de uma equipe de trabalho. E, basicamente, as equipes são compostas por alguém que coordena os trabalhos, muitas vezes é o próprio doutrinador, né? Os médios de passividade, que vão ali dar passividade para esses espíritos necessitados, ou todos são necessitados, inclusive o obsessor é um necessitado. Né? Tem os médios de psicofonia, os videntes, clarividentes, os médios de apoio, né, que são aqueles que ficam, nós chamamos, na sustentação do ambiente, sempre em estado de prece, e o esclarecedor, o dialogador, esclarecedor, que vai conversar com esses nossos irmãos. Ok? E para cada um, né, se você está na coordenação, se você está na passividade, na psicofonia, se está como apoio, cada um que está, ele tem que estar com o perfil ajustado para as tarefas que ele desempenha. Porque não posso ser o médio de passividade se eu não estou bem. Eu não posso dar apoio se eu estou com o pensamento longe. Eu tenho que estar ajustado às tarefas. Todos têm que estar ajustados às tarefas. O trabalho mediúnico é muito importante. Não podemos ter pessoas ali com pensamentos diferentes, diferenciados, com pensamentos negativos, que tudo isso vai influenciar no trabalho, ao ponto dessa pessoa ter que ser, como posso dizer assim, isolada pela espiritualidade amiga para não atrapalhar os trabalhos. Que isso ocorre. Né? E aí a gente pergunta assim, na coordenação dos trabalhos vai estar sempre aquele que tem uma autoridade moral, doutrinária, acima dos outros, né? Porque a gente não, para a gente fazer um parâmetro assim, a gente não consegue imaginar um trabalho mediúnico na Serra de Jesus, estando o seu Manuel presente, ele não está na coordenação desses trabalhos. Né? Porque a autoridade moral que ele tem, o conhecimento doutrinário que ele tem, leva a isso. Agora, se o seu Manuel não está presente, vai ter uma outra pessoa que vai se destacar
que vai ser colocada na coordenação. Então, o coordenador é pela autoridade moral e doutrinária que ele tem. Nem sempre ele vai ser o esclarecedor, o dialogador, né? Às vezes, esse dialogador, esclarecedor, é uma outra pessoa que tem que ter o quê? Conhecimento, porque quais são, quem te espera, né, desse dialogador, desse médio esclarecedor? Quem te espera dele? Qual as qualidades básicas? Ele tem que ter uma formação doutrinária sólida e tem que ter apoio nos livros da doutrina. Tem que ter, e por que eu digo da doutrina? Porque muitas vezes a gente acha que está com a formação doutrinária sólida, só que a gente ainda esquece de pegar o apoio nos livros da doutrina e começa a pegar apoio em livros do espiritualismo, né, e não do espiritismo. Então nós temos que estar ali, no espiritismo. Tem que ter familiaridade com o evangelho. Tem que ser pessoa que conheça o evangelho do Cristo. Tem que ter autoridade moral. Mas autoridade moral não no sentido assim de ser santo, porque ninguém é santo, todos nós temos defeitos. Então o que precisa é ele saber que ele está ali querendo o melhor para aquele irmão que chega. Que ele está ali para ajudar. Que ele tem os seus defeitos. Que ele está trabalhando para melhorar em tudo isso. Tem que ter uma fé inabalável e vigilância constante. Porque muitas vezes ele é confrontado ali, né? Tem que ter amor. Acima de tudo, amor. Amor a quem? A tudo. Tem que amar a vida. Amar os seres viventes. Amar a natureza. Tem que ter amor. Assim ele vai conseguir, de alguma forma, ajudar esse irmãozinho. E outras qualidades que a gente espera dele é a paciência, a sensibilidade, a empatia, a humildade, o destemor. E o destemor no sentido assim de ser firme, né? Porque muitas vezes o espírito obsessor, quando você começa a conversar com ele vai assim contra você, contra aquilo que você está dizendo, e faz até ameaças. E a gente tem que ter firme. Ele fala: você quer que eu liberte esse irmão? Eu vou agora pegar você. E nós não podemos ficar com medo. Temos que ter firmeza. Assim, não, meu irmão. Eu o amo, eu não fiz nada contra você, só quero o seu bem. Então, a gente não muda o tom. Por mais que o irmão tente gritar, a gente não muda o tom. A gente prossegue com sensibilidade, trabalhando com sensibilidade. Temos que ter prudência também, né? Se esse espírito começar a subir a sua voz, querer falar palavrão, aí nós temos que acionar o médium, porque o médium está ali, ele não está ali sob influência total daquele espírito, ele está dando passividade, então ele é o filtro, ele já tem que fazer esse filtro. Então nós temos que saber o momento de falar para o médium, toma a frente, olha o médium. Então o médium tem que estar preparado para isso, né? E a gente tem que saber falar. Tem uma qualidade que a gente espera do diálogo, saber falar, mas acima de tudo, saber ouvir. Ele tem que saber ouvir muito. Por quê? Não importa o nome que a gente vai dar para isso, se é um diálogo, se é uma doutrinação, se é o esclarecimento, não importa. O que importa é a gente saber que essa técnica espírita, que é uma técnica espírita, ela tem a função de ajudar e de amparar os espíritos equivocados, aqueles que são necessitados, através do esclarecimento doutrinário. É isso que nós vamos fazer. Quando nós esclarecemos alguém, todos ganham, todos saem ganhando. Quando o diálogo é praticado dentro da plena consciência desses princípios, o obsessor, o obsedado, eu esqueci de falar para vocês vão encontrar obsedado ou obsidiado, é a mesma coisa, tá, gente? Os desencarnados, os encarnados, o próprio dialogador, todos ganham com isso, porque todos ouvem, todos pegam aquilo que é colocado através da fala do dialogador, do amor que ele coloca. Todo mundo fica impregnado disso. Então é muito gostoso a reunião mediúnica. A gente tem que ter amor, porque nós estamos ali fazendo a caridade para conosco, a caridade para com o obsessor e o obsedado. Caridade. E segundo nosso querido Paulo, quando ele dizia que mesmo que ele falasse a língua de todos os homens, dos anjos, se ele não tivesse caridade,
que ele seria como um mental que soa, um sino que tine. E se ele ainda tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, tivesse aquela fé que transporta a montanha, e não tivesse caridade, nada seria. E que se ele distribuísse tudo que ele tivesse para o sustento dos pobres e entregasse o corpo dele para ser queimado, e não tivesse caridade, nem assim, nada disso ele ia aproveitar. Que caridade é essa? Toda vez que nós falamos em caridade, nós pensamos nas coisas materiais. E nem isso. Caridade não é só isso. Isso é a parte da caridade. A caridade material é a parte da caridade. Mas a caridade, ela é muito mais que isso. E Paulo diz o seguinte, que toda obra de caridade deve ser realizada de acordo com os princípios das leis divinas. Uma doação material, ela, que a gente tem que fazer para alguém, ela tem que ser desinteressada, para que o doador sinta-se irmão daquele que está ajudando. Porque você vai ajudar alguém, aí você chama toda uma mídia, olha, tá vendo esse irmão aqui? Ele é um necessitado, eu estou ajudando. O que você fez com ele? Você está querendo humilhar e querendo se engrandecer. Né? Lembra aquela passagem de Jesus, né, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez, ou que a esquerda não sabe o que a direita fez. Uma não pode saber o que a outra está fazendo. A gente tem que dar sem saber por quê, não querer nada em troca. O único objetivo é o amparo e o alívio do necessitado. O Paulo coloca a caridade em cima da própria fé, né? Porque ele fala que o ignorante, o sábio, o rico, o pobre, de qualquer crença, é capaz de fazer a caridade. Ninguém é tão rico que não precise, ninguém é tão pobre que não tenha para dar. Ninguém é tão ignorante que não saiba fazer caridade, nem tão sábio que não tenha como fazer. E ele define a caridade como um conjunto de todas as coisas boas do coração, na bondade, na benevolência, para com o próximo e para com nós mesmos. Porque quando nós fazemos caridade para o nosso próximo, nós estamos fazendo para nós. Né? Porque é dando que se recebe. E no Espiritismo nós já temos aquela máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Porque isso, quando a gente pega essa máxima do Espiritismo, nós vamos entender que se nós seguirmos esses deveres para com o nosso próximo, né, estar sempre de forma, como Paulo colocou, né, fazendo, ajudando de todas as formas, nós estaremos trabalhando nas leis divinas. E nós não vamos nos desviar. Nós estaremos inseridos nesse princípio de igualdade perante a Deus. E o maior ensinamento que nós recebemos foi de Jesus, aquele mandamento: amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. E aí, a doutrina espírita, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, ou seja, querer o bem de todos, não importa se ele está no erro, se ele está no crime, se ele está na droga, não importa, a gente tem que querer o bem para todos. Temos que ter indulgência com a imperfeição dos outros, porque nós queremos que os outros sejam indulgentes para conosco. Então nós temos que ser para com eles, e temos que, acima de tudo, praticar o perdão das ofensas, o perdão de tudo aquilo que as pessoas fazem pelas imperfeições. Então, benevolência, indulgência e perdão é o que eu costumo chamar o BIP. Temos sempre que saber se nosso BIP está funcionando, se nós estamos sendo benevolentes, se estamos sendo indulgentes, e se nós estamos perdoando ao outro e a nós mesmos. E assim, meus irmãos, nós terminamos
aula de hoje, apenas fazendo essa exposição para que os senhores tomem gosto pelo assunto, que estudem. Tá aí a bibliografia que os senhores podem encontrar, trabalhos sobre o tema. Não fiquem só com isso que foi colocado aqui, porque, como eu disse, o tempo é muito curto, e aqui nós não temos como ficar interagindo nesse momento. Logo, logo estaremos com aulas ao vivo para a gente interagir, mas por enquanto não temos essa interação para a gente poder discutir melhor. Mas procure, leiam esses livros, se encontram todos eles já pela internet gratuitamente. Leiam alguma coisa, é muito importante isso, ok? Eu espero que eu tenha passado a lição, né? E que todos tenham entendido. Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe.